Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma noite estamos aqui para falar da palavra de Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre a riqueza. Todos sabem que riqueza é dom de Deus. Ninguém consegue ficar rico de si próprio, se Deus não conceder a riqueza para ele. Mas antes de tudo eu quero ler nessa noite um versículo na palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Não juntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, aonde o ladrão mina e rouba, mas juntai tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem consomem, aonde o ladrão não mina e não rouba. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Então, e nessa noite eu quero dizer para você, a riqueza é dom de Deus, mas você não pode colocar o coração na sua riqueza. Porque se você colocar o coração na sua riqueza, Deus não está nesse negócio. Você tem que possuir riqueza e fazer de conta que você não tem a riqueza, não tem riqueza. Você tem que ter muito dinheiro e fazer de conta que você não tem dinheiro. Você ter tudo e fazer de conta que você não tem nada. Para agradar a Deus tem que ser assim. E não são assim muitas pessoas. Quando tem muita riqueza, às vezes fica orgulhoso, tentando humilhar o mais pobre, tentando humilhar as pessoas. É por isso que muitos cristãos não conseguem adquirir, às vezes, nem uma casa própria para morar. Não consegue. Por quê? Porque se Deus der uma casa para ele, é capaz dele não ir mais nem na igreja. Capaz dele não ir nem na igreja mais. Quando Deus dá um carro novo para ele fica tudo orgulhoso por causa do carro novo que ele ganhou. E ele fica vaidoso. Então isso não agrada a Deus. Agora, o rico vai morar no céu? Vai. O rico vai morar no céu. Se ele se converter ao Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, crer e for batizado, ele é salvo. Desde que ele se cumpre as regras das escrituras da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina nós possuir a riqueza com sabedoria, com inteligência, não sendo avarento, presunçoso, querendo só para ele, querendo só para os bens dele. E lá fora tem muita gente, às vezes passando fome, passando necessidade, e ele não se abre a mão, não reparte o pão com aquele pobre que está passando necessidade. O rico tem que ter essas qualidades. Porque se o rico não aceitar Jesus e ter essas qualidades, também não adianta. Ele precisa aceitar Jesus, ser batizado. Depois que ele aceitar Jesus e ser batizado, então aí ele vai seguir a palavra de Deus, socorrer os pobres, socorrer o necessitado, ajudar a sua igreja, ajudar o seu povo, ajudar um ao outro e não olhar para quem. Então nós vamos ler nessa noite. Vamos ler um versículo na palavra de Deus para os ricos, orgulhosos. Para esses ricos que têm tudo na vida e acha que ele é poderoso. Ele acha que ele pode, tudo ele pode. Então vamos ler aqui. Em Tiago capítulo 5, versículo 1, 2 e o 3. Tiago capítulo 5, versículo 1, 2 e o 3. Vamos ler lá para você saber sobre o rico orgulhoso. O rico que tem tudo
e fica passando às vezes por cima do pobre que não tem nada. Ele fica se achando que ele é dono do mundo, dono da terra, mas não é. Infelizmente não é. Vamos ler aqui. São Tiago, Tiago capítulo 5 e versículo 1, 2 e 3. Eis, pois, agora vós rico, chorai e pranteai por vossa miséria, que sobre vós há de vir. A vossa riqueza estão apodrecida, os vossos vestidos estão comidos pela traça, vosso ouro, vossa prata enferrujaram, as suas ferrugens dará testemunho contra vós. Comerá com fogo a vossa carne. Então aqui está a palavra de Deus. O rico, ele às vezes acha que ele é rico, que ele não precisa de ninguém. Ele acha que é tudo. Ele acha que ele é dono de tudo, mas não é dono de nada. Qual a diferença entre o rico e o pobre? O rico e o pobre cristão. O rico, quando morre, ele vai até numa sepultura bonita, uma sepultura de mármore, tudo bem acabadinho, bonito. O pobre vai numa sepultura de cimento, qualquer jeito, mal terminado, rebocado com cimento. Mas se abrir a sepultura do rico, quando ele está lá dentro, o rico morto lá dentro, ele vai feder. Por fora é bonito, como diz a Bíblia. Muito bem pintado por fora, mas por dentro está podre. A diferença do pobre rico, do pobre e do rico, a diferença é esta: que o rico sem Jesus não vai morar no céu, e o pobre com Jesus vai morar no céu. A diferença. Mas o rico só ganha aqui na terra na sepultura de luxo. Só a sepultura de luxo. Olha que túmulo bonito. Nossa, olha que mármore bonito. Mas lá dentro está fedendo. Lá dentro do túmulo está fedendo. Mas a sepultura do pobre é humilde. Ele está lá dentro também. Só que ele tem uma vantagem. Que ele é um pobre cristão, um pobre crente e foi morar no céu. Essa é a diferença entre o rico que serve a Deus e a diferença do pobre que serve a Deus. E do rico que não serve a Deus e a diferença entre o pobre que serve a Deus. Ainda vamos ler nessa noite mais um versículo na palavra de Deus. É Mateus capítulo 19 e o versículo 21 e o 22 e o 23. Mateus capítulo 19, versículo 21 e o 22 e o 23. Vamos lá. Não vamos ser extenso a palavra nessa noite, mas vamos ler mais esse versículo aqui, capítulo 21, versículo 22, capítulo 19, versículo 21, 22 e 23. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Esse moço veio falar com Jesus
O que farei para ser salvo, grande mestre? É fácil. Você vende tudo que você tem e você reparte para os pobres. E esse moço, quando ouviu essa palavra, ele achou muito pesado. Jesus não estava mandando ele vender tudo e dar para os pobres. Jesus apenas estava testando a sua fé. Estava vendo se realmente ele era um cristão de verdade, ou queria ser um cristão de verdade, ou se ele estava o que ele estava fazendo. Não. Mas quando ele viu que tinha que vender a propriedade, ele achou melhor ficar quieto. Ele não queria perder seus bens. Então, por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Bem-aventurado você, rico, que aceitou Jesus no seu coração e que está seguindo a palavra de Deus e que está fazendo conforme a Bíblia manda. Porque você tem duas coisas para você. Você goza aqui na terra e depois você vai gozar a vida eterna lá na glória. Não seja um rico avarento, mas seja um rico de coração aberto. Tudo que ele tem não é seu. Tudo que ele tem é para o bem do povo que ele ajuda. E ainda eu quero ler mais um versículo para nós encerrar nessa noite. Mateus capítulo versículo 25. Capítulo 25 e verso 31 a seguir. Capítulo 25, do verso 31 a seguir. Capítulo 25, do verso 31 a seguir. Essa palavra que eu vou ler nessa noite é a palavra-chave, final. É o final, essa palavra não é somente para o rico, mas é para o pobre também. Tanto para o rico como para o pobre. O pobre, ele vai repartir, ajudar alguém da forma que ele pode. O rico também vai ajudar os seus irmãos da forma que ele pode. É aqui em Mateus capítulo 25 e o versículo 31 a seguir. Para encerrar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todo santo anjo com ele, então assentarão no trono da sua glória. E todas as nações terão reunido diante dele. Apartará um do outro, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Aqui, irmão, para uma paradinha, o dia do julgamento. Jesus estará sentado no trono e à sua direita vai estar as ovelhas dele. À sua esquerda vai estar o bode. Ele vai separar um do outro. O que ele vai dizer para as ovelhas? Vai dizer essa palavra para as ovelhas que tiver à sua direita e o bode à sua esquerda. Então o rei dirá ao que tiver à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste-me, estava nu, me vestiste, e adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste me ver. Então o justo vai responder: Senhor, quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede? Quando que vimos estrangeiro ou nu e nós vestimos? Quando?
a quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos. Então não é somente aceitar Jesus e ficar dentro da igreja, ocupando espaço na igreja, como árvore seca, sem fruto nenhum, não dando fruto nenhum, não ajuda a igreja, não ajuda o irmão que está passando fome, não ajuda ninguém. Ele só pensa para ele, só para trazer dentro de casa, só para comer, para vestir, para tudo para ele. Mas lá fora pode estar morrendo o povo de fome, morrendo de sede, preso por Satanás. Sabe o que é preso por Satanás? Não é aquele que estão lá na cadeia, é aquele que estão presos, que não consegue caminhar, porque o diabo o prende. Então, nós temos este dever de fazer esta parte. Você tem 2 quilos de arroz? Dá 1 quilo para o irmão que não tem. Tem 2 latas de óleo? Dá 1 lata para aquele irmão que não tem. Tem 2 pratos, tem 2 pratos de comida? Dá 1 para aquele irmão que não tem. É isso que o pobre precisa fazer, e o rico mais ainda. Se quiser morar no céu. Se não quiser morar no céu, guarda a sua riqueza, guarda ela, fica com você. Só que para a glória você não vai. E o pobre, mesma coisa. Mas eu sou pobre, não tenho para ajudar. Tem sim, tem. Você é pobre, mas tem. Nunca falta na mesa do crente um arroz, um feijão, uma misturinha. Nunca falta. Você pode repartir com aquele que não tem. Porque lá no céu não vai entrar o avarento. Que é avarento? É aquela pessoa que só pensa para ele. Só para ele. Que Deus abençoe você, irmão e irmã. Que Deus abençoe a sua igreja. Nós estamos aqui nesta sala de oração da Assembleia de Deus. Estamos aqui todo sábado em oração. E você fica nessa noite com essa palavra. Guarda no seu coração. Põe em prática, leia a Bíblia. Não deixa a sua Bíblia encostada, não. Você vai na igreja só para ouvir a palavra do pastor pregar, depois você não fica sabendo mais nada, você guarda a Bíblia em casa, você não lê mais nada. Guarda a Bíblia, leia ela, estuda a Bíblia, fala da palavra de Deus, conheça a Bíblia, para você não ser enganado um dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.